Olá, professora Violene. Gostaria de agradecer pelas orientações. A última foi na aula presencial e através delas estou desenvolvendo minhas pesquisas. Para esta etapa, procurei adequar mais o meu artigo em relação aos teóricos e quanto à maneira ao qual irei conduzir meu artigo, pretendo trabalhar na forma de reflexão teórica neste projeto. Para iniciar essa etapa, gostaria de apresentar-me novamente e dar continuidade ao meu trabalho. Meu nome é Silvani Moreira do Carmo de Melo, sou graduada em Pedagogia pela Universidade Fazan, sou do Polo de Cesarina. Atualmente estou lotada na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Estou trabalhando na Escola Maria Araújo de Freitas como agente de apoio educacional. O tema escolhido para meu artigo é a importância de trabalhar o jogo da internet Odota. Buscarei como público-alvo os alunos das turmas Fs com a idade de 11 anos do ensino fundamental da Escola Maria Araújo de Freitas e, por meio desse artigo, irei investigar como os games podem ser um assunto rico e interessante de ser trabalhado em sala e da importância dos professores ensinar os alunos a consumirem este jogo de uma maneira consciente e crítica. Nos dias atuais, a sociedade está cada vez mais imersa na cultura digital. É notório que as pessoas estão cada dia mais envolvidas em um mundo virtual, pois com a internet as pessoas estão cada vez mais ligadas em uma perspectiva globalizada, e isso se dá pela cultura digital. E é praticamente impossível fazer algumas coisas sem a internet. Através delas, podemos ter mais agilidades em diversos serviços. A internet hoje ela ensina muitas coisas e também estudar, né? Enfim, fica difícil ficar sem a internet e sem muitos recursos tecnológicos que fazem parte da nossa vida atualmente. A escola precisa preparar o seu aluno através de práticas educativas para a cultura digital, com o intuito de auxiliá-lo no seu desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem. A cultura digital está por todo lado e quem não a compreender será mais facilmente manipulado por quem a domina. Hoje votamos em urnas eletrônicas. Os celulares que usamos são mais do que telefones. São poderosas e versáteis maquinetas de comunicação. Nos bancos, em algumas lojas e até em postos de gasolina, somos atendidos por computadores. Nos metrôs e estações de trens, encontramos máquinas que vendem bilhete e dão o troco. Como conviver em meio como este sem entender como estas máquinas funcionam? É necessário que a formação que damos a nossos alunos os preparem para ir para a vida e para o mundo do trabalho capazes mais do que
entender de inserir-se nele de forma crítica e consciente, capazes de assumir vidas, de fazer as escolhas que lhe caibam. No texto da professora Fernanda, ela nos informa que em 2004, a quantidade de usuários de internet no Brasil era aproximadamente 18 milhões, cerca de 8% da população brasileira. O número que representa a 7ª posição no mundo. Em 2005, o internauta brasileiro foi quem mais usou a internet no mundo, isto é, em outubro do mesmo ano, o brasileiro foi quem teve mais acesso à internet no mundo. E em outubro do mesmo ano, o brasileiro, ele que teve acesso à internet em sua casa, passou em média 18 horas e 42 minutos navegando. Mais tempo do que os americanos e japoneses, por exemplo. Em 2006, foram 42,3 milhões de pessoas que usaram a internet no mundo. Por volta de 1995, as vantagens que a internet oferecia eram muito maiores e mais atraentes. Alcance mundial, liberdade de jogar onde quiser e sem pagar. Foi nessa época que surgiram os jogos com interfaces adaptados para jogar em rede e online. Pode jogar com outras pessoas sem que ambos precisem estar no mesmo ambiente, sem sair de casa. O jogador pode desafiar adversários que estejam em outros lugares do país ou até do mundo. Tudo em tempo real, como se o outro estivesse lado a lado, de forma que esta categoria de jogos abre novas perspectivas de diversão. Foi a partir desse ano que os jogos online via rede de computadores se consolidaram e só vieram a crescer, se tornando a diversão do futuro. Os brasileiros dedicam 10,7% de suas horas semanais para os jogos online, vista que a inserção dos jovens no meio eletrônico está cada vez mais intensa e forma o nosso jovem hoje. O professor nada pode ser alheio às tecnologias e simplesmente achar que os jogos são perca de tempo, que não devem serem falados em sala. O professor precisa levar conteúdos diferentes. O computador é uma maneira de fazer com que suas aulas saiam do tradicional. Na era da tecnologia, o professor precisa se adequar a elas, procurando saber mais das tecnologias para poder ensinar melhor, assim associando todo o seu conhecimento em sala e utilizando os recursos tecnológicos. É importante que o professor saiba o que seus alunos e os jovens estão consumindo e poder levar este assunto para a sala de aula. E com isto, seus alunos podem conhecer mais e aprender com consciência. Trabalho em uma escola, não sou professora, mas pude observar os adolescentes e saber do que eles gostam. Mas o que me fez escolher este tema e querer falar deste assunto é que o jogo da internet, o Dota, é pelo motivo do meu filho gostar muito deste jogo, a ponto de ser motivo para ele reprovar nos estudos
e não só ele, mas alguns de seus colegas também. E sendo um jogo que atrai muito os adolescentes e os jovens, e pelo fato de ser um jogo onde seus jogadores têm o intuito de matar, e quanto mais o jogador mata, mais ele evolui os personagens. Cresce o interesse dos adolescentes e jovens por jogos, principalmente os eletrônicos. Os jovens ficam horas nas lan house ou em casa jogando nos computadores ou nos videogames e no celular também. E com isto vem transformando grande parte de jovens nas suas atitudes comportamentais e também na criação de uma nova linguagem própria de uma nova geração digital. E vendo todo esse interesse dos adolescentes e dos jovens pelo jogo da internet, e que os jogos também ajudam eles a interagirem uns com os outros, me interessei neste assunto e penso que seria interessante que o professor, aliando o conteúdo das aulas ao jogo, pode auxiliá-lo no processo ensino e aprendizagem, devido ao fato de que os jovens hoje em dia ficam mais tempo no computador e muitos têm preferência pelos jogos. O professor pode usar os jogos como sendo mais uma ferramenta e poderá usar de diversas maneiras e conteúdos. Devido às mudanças que ocorreram na sociedade, a educação precisa se adequar às novas realidades. Os professores não podem ser alheios ao uso de novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, como afirma Carneiro, 2002, página 24. A popularização do PC alterou o modo de lazer das crianças e adultos com a utilização de jogos, simuladores e dos diversos ambientes da internet, e tornou-se recurso adicional para pesquisas e trabalhos escolares, pela utilização de aplicativos básicos como editores de textos e programas para desenho, enciclopédias eletrônicas, sites da rede mundial e jogos educativos. O jogo pode ser um instrumento interessante de aprendizagem, e para que isto aconteça, o jogo não deve ser visto só para brincadeira e também como lazer, pois o jogo é sinônimo de atividade lúdica. Mendes, 2006, página 18. Buscarei fundamentar este artigo em autores como Fernanda Pereira Cunha, Mendes e Petito. A escola a qual trabalho atende crianças de 5 a 11 anos. Muitos residem no Parque Ateneu e também nos bairros próximos à escola. É uma escola grande e tem um laboratório de informática, onde as crianças têm aula no ambiente informatizado, e vejo que muitos professores não entendem nada de computador, e também que muitas aulas não são planejadas, e que muitos professores são alheios às tecnologias e têm medo de utilizar o computador como uma ferramenta em suas aulas. Muitos professores, eles não sabem ainda a importância da informática, como que as suas aulas podem ser ricas, né, quando
é usado o computador e o jogo é uma maneira de enriquecer muito a aula e também de fazer uma aula diferente. É necessário que estes alunos sejam melhor orientados e que saibam a maneira certa de consumir e também de como utilizar o computador, e é de grande importância que os alunos sejam ensinados como acessar a internet e saber o quanto eles serão beneficiados com a maneira certa de usar a internet. A professora Fernanda Cunha fala da necessidade da consciência crítica e autogovernança do aluno. Como é de suma importância que o professor ensine como usar a internet e não deixar que a internet seja professora, e que se o game está ensinando a matar, é porque alguém não está ensinando que não pode matar. Deve ser falado desta violência que toma conta dos adolescentes, que faz ser motivo de brigas e até de mortes entre os jovens. Deixar de ter medo de falar destes assuntos de violência, por achar que, se forem discutidos em sala, vão induzir os alunos para este mundo da marginalidade, pois estes assuntos são debatidos e falados em sala. Pode ser mostrado para os alunos que não são coisas boas para eles e que devem procurar estar longe desses tipos de violência. Dentro do processo de ensino-aprendizagem, o professor, no seu intento pedagógico, deve ensinar para seu aluno que este jogo pode ser jogado nos momentos de lazer e que ele é um jogo que seus jogadores, quanto mais mata, mais evolui os personagens e vai aumentando o poder de destruição ou de defesa, e muitos jogadores ficam horas treinando, tem uns que ficam até 12 horas seguidas. Deve ser trabalhado em sala com os alunos que este mundo virtual do jogo deve ficar somente no jogo, que na vida real é errado toda esta agressividade, este desejo de matar, para se ter mais poder. Que através dos estudos eles podem alcançar seus objetivos e conseguir ter muitas coisas. No texto de Mariana Tagliari, é citado que, segundo uma pesquisa realizada pelo Newzoo em 2011, empresa internacional de estudos de mercado focada na indústria de games, o Brasil é apontado como o quarto país com maior número de games do mundo. Esse é um número muito significativo. A professora Fernanda Cunha nos adverte em seu texto que a questão não é gostar ou não gostar do game, mas discutir com ele em um processo lúdico sobre o que aquele jogo dialoga, constrói as ações que eles podem impor a seu filho, à aluna e ao aluno. Se o game está ensinando a matar, é porque alguém está deixando de ensinar que não pode matar. Esse game pode ser um gancho. Se esse game é para matar, vamos discutir seus conteúdos, valores e as questões intrínsecas a esse tema. Não é um game que vai formar um matador,
Ou o game forma o matador? Porque a escola é a internet é a professora. Enquanto o professor pai, a professora mãe, a escola e os dirigentes políticos fecharem a porta para este conteúdo da cultura digital. Nós vivemos na era da tecnologia. A utilização das TICs no espaço escolar, neste sentido, possibilita dinamizar as aulas, estimular os alunos às novas descobertas e à produção de novos conhecimentos. A partir dessa busca, e oferecer recursos de mídia para que possam renovar o processo de ensino-aprendizagem, permitindo-lhes que estudem e aprendam com mais atratividade, e assim fazendo com que os alunos possam interagir mais. É dever da escola oferecer mais meios para que possam interagir com o mundo tecnológico e incentivá-los em sua formação como sujeitos críticos e conscientes, a não se contentarem as informações dadas. O papel do professor nesse processo de ensino-aprendizagem de seus alunos torna-se necessário sempre aprimorar seus conhecimentos a fim de trabalhar da melhor maneira como uso das tecnologias em seu exercício como educador. A grande dificuldade que os professores enfrentam é a falta de domínio no uso das tecnologias. Não sabem, não foram qualificados. A falta de entendimento diante das tecnologias o impede de trabalhar com elas. Em muitos casos, o professor tem receio de usar as tecnologias em seu trabalho docente. A formação dos professores é essencial para a melhoria da qualidade de ensino. Com a evolução das tecnologias e da sociedade, além das oportunidades de aprendizagem, os alunos também mudaram. Os alunos hoje são diferentes e por isso a era tecnológica necessita de um sistema educacional reformulado para esses novos alunos, os nativos digitais. Esta nova geração está acostumada a dividir a sua atenção entre diferentes tarefas ao mesmo tempo, utilizando diferentes tipos de tecnologias inseridos em diferentes tipos de contextos. O conteúdo acessado e produzido pelos nativos digitais não se limita apenas a textos. Abrange também imagens, sons, vídeos e multimídias. O professor pós-moderno deve estar em sincronia com a contemporaneidade, saber utilizar as tecnologias em prol de um ensino mais eficiente e eficaz. Trabalhar em parceria com os alunos e, além de tudo isso, ser consciente de que não é o detentor de todo o conhecimento. A formação continuada auxilia o professor frente à cultura digital,
que há anos vem dando suas aulas, passando o conteúdo na lousa. Agora esse professor precisa planejar suas aulas, utilizando o computador, a internet, vídeo, projetor, câmera e outros recursos tecnológicos. O professor precisa aprimorar-se nas tecnologias para introduzi-la na sala de aula. Nos dias atuais, é necessário que o professor seja um pesquisador, que seja melhor qualificado, fazendo cursos para se preparar melhor e também que tenha interesse em saber das coisas que estão acontecendo fora dos muros da escola, para trazer para dentro da sala de aula e trabalhar com seus alunos, que sejam conteúdos que podem ser úteis na vida desses alunos. É importante que o professor tenha a intenção de formar seus alunos para serem pessoas críticas, reflexivas, que saibam o que está acontecendo à sua volta, que sejam preparados para viver em sociedade, como um cidadão crítico e consciente dos seus atos. Os alunos irão sentir que o que é ensinado na sala pode ser utilizado na sua vida e sendo mais preparados para a vida. Nesta era virtual que vivemos, os alunos precisam serem orientados pelo professor, pois a sua função é de criar novos caminhos, pois estamos no século XXI. É necessário se atualizar, pois o aluno de hoje em dia quer estar conectado e atualizado com as novas tecnologias. As palavras de Petito, 2003, página 21, retratam bem essa mudança. O aluno mudou e os educadores precisam acompanhar o pensamento ágil e preciso desse homem do futuro, que já frequenta a sua primeira escola, a sala de TV de sua casa, o shopping com muitas opções eletrônicas, as ruas e esquinas informatizadas dessa era virtual. Visto que os jovens brasileiros estão acessando cada vez mais estes jogos, faz-se necessário que o professor ensine os seus alunos a terem uma consciência crítica, uma autogovernança, sabendo mais sobre estes jogos, discutindo sobre eles, ensinando como acessar e orientando dos transtornos que eles podem ter se pensarem que podem viver daquela maneira como é mostrado no jogo, e que muitos alunos não podem ficar jogando muito tempo para não serem prejudicados na escola ou na sua vida, pois muitos começam a jogar e se envolvem tanto que acabam querendo viver só o mundo virtual, esquecendo da vida real. O professor precisa trabalhar com as tecnologias juntamente com suas experiências
para ampliar o seu conhecimento e levar este conhecimento ao seu aluno de uma maneira que todos possam aprender e ter oportunidade de conhecer as tecnologias, independente de sua situação financeira. E assim, eles ficarão motivados com as tecnologias, querendo saber mais e ficarão melhores preparados para a vida, sendo pessoas conscientes. Este é o papel da escola: levar conhecimento, mas também formar pessoas melhores. Porque a escola, ela não pode deixar de mostrar as coisas que estão acontecendo, né, lá fora. Se nós vivemos na era virtual, a escola também tem que adequar, né, se adequar. Os professores têm que tentar inovar, utilizar as tecnologias dentro da sala de aula, utilizar mais o computador. Se o seu aluno, se ele está usando lá fora mais o computador, o celular, o professor, ele também tem que levar isso para dentro da sala de aula e tá mostrando, né, para poder o aluno ver o que de bom ele pode aprender, o que ele pode tirar quando, né, de conhecimento, quando ele acessa a internet, quando ele utiliza um jogo, quando ele usa o celular. Por que trabalhar o jogo em sala? O objetivo é conscientizar os alunos a respeito do jogo, para que os alunos entendam o que eles estão consumindo e que entendam se é uma diversão e se é bom, mas qual, né, a hora, qual o momento, qual o tempo certo para eles jogarem e como podem jogar de uma maneira que não irá atrapalhar a vida deles. Falar da violência do jogo, dos pontos negativos desta violência. O intuito é mostrar que ao associar o game com as atividades externas, o ambiente da sala de aula torna-se mais divertido e facilita a aprendizagem dos alunos, O game pode levar o aluno a refletir, a buscar informações e levando o aluno a construir seu conhecimento de uma forma mais crítica e consciente. E falar a violência que é mostrada no jogo, o Dota, onde os jogadores ficam sempre matando para vencer, deve ser trabalhada com a intenção de falar da violência que vivemos atualmente e que não é certo e nem é bom vivermos de forma tão violenta, e que é errado e que o jogo é somente um lazer e que não devemos levar essa agressividade do mundo virtual para a vida real. O professor pode ensinar ao seu aluno a ter um equilíbrio, a saber que
o jogo é apenas um jogo, que aquilo lá é só um mundo virtual e que tem que ser somente como lazer. Quando ele é utilizado na escola, então que seja com o intuito de auxiliar no processo do desenvolvimento do aluno, mas tem que ser ensinado que o aluno ele não pode deixar que a vida do jogo influencie a sua vida, né? A vida real, e que não pode mudar em nada o seu comportamento, que tem que ser só como um lazer. Nos adverte Fernanda Pereira Cunha no texto Performances Culturais Intermediáticas, que é feita a análise consciente e crítica tanto dos educadores quanto dos dirigentes políticos para o exercício de práticas educativas em prol da educação cultural digital. O objetivo é proporcionar ações arte-educativas libertadoras, que postulem o desenvolvimento pleno e, portanto, libertário da pessoa, para expressar-se com criticidade e ser capaz de ler e interpretar o mundo que a cerca. É necessário que os educadores ensinem através das práticas pedagógicas que seus alunos tenham autonomia de consumir de maneira certa, sendo crítico, sabendo o que é bom ou ruim para ele.